Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era época de seca brava, quando tudo começou nas terras do sítio São Sebastião. O sol castigava a terra rachada e os homens que trabalhavam na roça voltava para casa com os ossos moídos de canseira. Naquele fim de tarde de agosto, Zé Maria estava terminando de amarrar a cerca que os boi tinham derrubado de madrugada, quando escutou um barulho estranho vindo do curral abandonado lá no fundo da propriedade. Aquele curral já não era usado fazia mais de 15 anos, desde que o velho Sebastião, dono das terras, tinha morrido de uma forma que ninguém gostava de lembrar. Diziam os mais antigos que ele tinha sido encontrado lá dentro, com os olhos arregalados e a boca aberta num grito silencioso, como se tivesse visto o capeta em pessoa. Desde então, ninguém mais se aproximava daquele lugar, e o mato tinha tomado conta de tudo, engolindo as madeiras podres e as porteiras caídas. Zé Maria era homem de coragem. Não acreditava muito nessas histórias de assombração que o povo contava na venda, mas tinha que admitir que aquele barulho era diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Não era vento, não era bicho, era tipo um gemido arrastado que fazia os pelos do braço ficar arrepiado. Mesmo assim, ele pegou a enxada e foi se aproximando devagar, enquanto o sol ia se pondo atrás dos morros, pintando o céu de um vermelho que parecia sangue. Quando chegou perto do curral, o barulho tinha parado. Só se escutava o canto dos grilos e o vento balançando as folhas secas no chão. Ele ficou ali parado uns minutos, sentindo o coração bater forte no peito. Foi quando viu que a porteira do curral, que sempre ficava fechada com arame farpado, estava escancarada. As marcas no chão mostravam que alguém, ou alguma coisa, tinha arrastado ela de dentro para fora. Zé Maria engoliu seco e deu uns passos para trás. Não era covarde, mas também não era besta de entrar num lugar daquele, já de noite caindo. Decidiu voltar para casa e contar para o patrão, seu Antônio, o que tinha visto. Mas quando virou as costas para ir embora, ouviu de novo. Dessa vez, mais alto, mais claro. Era uma voz de homem sofrendo, pedindo socorro numa língua que não era bem português, mas que dava para entender o desespero. Os pés dele ficaram pregados no chão. A razão mandava correr, mas alguma coisa mais forte fazia ele ficar ali, escutando aquele lamento que parecia vir de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Foi quando viu a sombra, uma figura alta, magra demais para ser humana, se movendo devagar entre as tábuas podres do curral. Não tinha forma definida, era como se fosse feita de fumaça preta, mas os olhos brilhavam num vermelho que ardia na escuridão crescente. Zé Maria largou a enxada no chão e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, saltando cerca, tropeçando em pedra, sem olhar para trás. Só parou quando chegou na casa grande, ofegante, com o rosto molhado de suor frio. Seu Antônio estava na varanda tomando café e estranhou ver o rapaz naquele estado. Que foi, Zé? Parece que viu o diabo? E Zé Maria contou tudo. Contou do barulho, da porteira aberta, da voz pedindo socorro e da sombra com os olhos vermelhos. Seu Antônio ficou sério, deixou a xícara de lado e acendeu um cigarro de palha. Fumou em silêncio uns minutos antes de falar. Eu tinha que ter avisado você e os outros. Aquele curral, tem coisa ali que não é desse mundo. Meu pai, o velho Sebastião, ele mexeu com coisa que não devia. Trouxe um homem de fora, um que dizia saber de magia, para fazer um trabalho pro gado não morrer na seca. Mas o que ele não sabia é que todo trabalho desse tipo cobra um preço. E o preço foi pago com a vida dele. Zé Maria sentou na beirada da varanda, ainda tremendo. Mas seu Antônio, o que era aquilo que eu vi? O patrão deu uma tragada longa no cigarro. Dizem que quando o velho fez o trato,
Ele amarrou a alma de um escravo que tinha trabalhado nessas terras antigamente. Usou os ossos dele, fez oferenda de sangue. Essas coisas que o povo faz quando está desesperado. O gado parou de morrer, isso é verdade. Mas 3 meses depois, o velho amanheceu morto no curral. E desde então, toda vez que chega a seca, as coisas começam a acontecer. Que tipo de coisa? Barulho, visagem, os bichos ficando doidos sem razão. Teve um ano que perdemos 5 cabeças de gado numa noite só. Tudo morto dentro daquele curral, sem marca nenhuma, como se o coração tivesse simplesmente parado. E o pior, todos com aquela mesma cara que o velho tinha quando morreu. Olho arregalado, boca aberta, congelado no terror. Zé Maria sentiu um frio na barriga. E ninguém nunca tentou fazer nada? Chamar um padre, benzer o lugar? Já veio 3 padres aqui, rapaz. Nenhum conseguiu ficar mais de 5 minutos lá dentro. O último disse que tinha uma presença tão forte que ele não conseguia nem rezar. As palavras morriam na garganta dele. Depois disso, desistimos. Só cerca o lugar e evita chegar perto. Naquela noite, Zé Maria mal conseguiu pregar os olhos. Cada barulho da casa parecia um aviso. Cada sombra na parede era uma ameaça. Ele ficou revirando na cama, lembrando daquele zóio vermelho brilhando na escuridão, daquela voz cheia de sofrimento. Quando finalmente conseguiu pegar no sono, já estava quase amanhecendo e os pesadelos que teve foram pior que ficar acordado. Sonhou que estava de volta no curral, mas dessa vez não conseguia sair. As porteiras tinham se fechado sozinha e aquela sombra ia se aproximando devagar, com os braços estendidos. Ele tentava gritar, mas nenhum som saía da garganta. Tentava correr, mas as pernas não obedeciam. E quando a sombra chegava perto o suficiente para ele ver direito, descobria que o rosto era o dele mesmo, deformado pelo sofrimento e pela raiva. Acordou suado, com o coração disparado. Lá fora, os galos já estavam cantando, anunciando o novo dia. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, quando acordou, descobriu que não era só ele que tinha visto alguma coisa. Dona Maria, a cozinheira da fazenda, contou que tinha acordado no meio da noite com um barulho na cozinha. Quando desceu para ver o que era, encontrou as panelas todas no chão, organizadas num círculo perfeito. E no centro, terra preta, do tipo que só tem no fundo do curral velho. João, o vaqueiro mais antigo, também tinha história para contar. Disse que os bois estavam inquietos desde a véspera, mugindo sem parar, como se sentissem alguma coisa no ar. E de manhã cedo, quando foi tratar dos bichos, viu pegada na terra úmida perto do bebedouro. Pegada de pé descalço, grande demais para ser de homem comum, e que simplesmente sumiam depois de alguns metros, como se o dono delas tivesse evaporado no ar. Mas não era só isso. Tonico, um dos peão mais novo, contou que na noite anterior tinha visto uma luz estranha se movendo no meio do pasto. Não era lanterna nem fogo, era uma luz azulada que flutuava uns palmos acima do chão, indo na direção do curral velho. Ele tinha ficado observando da janela do quarto, com medo de sair, até que a luz desapareceu de repente, como se alguém tivesse apagado ela. Seu Antônio reuniu todo mundo que trabalhava na fazenda. Eram 7 pessoas ao todo, contando com ele. Explicou a situação e disse que ninguém devia se aproximar do curral velho em hipótese nenhuma. Mas também deixou claro que se as coisas piorassem, eles teriam que tomar uma atitude. Não dava para continuar vivendo com medo, olhando para trás a cada minuto, esperando que alguma coisa ruim acontecesse. Os dias foram passando e os acontecimentos foram ficando cada vez mais estranhos. As galinhas pararam de botar ovo. Os cachorros latiam para o nada durante a noite toda. As plantas da horta começaram a secar sem motivo aparente, mesmo com a terra sendo regada todo dia. E o pior, todas as noites, sempre na mesma hora, meia-noite em ponto, um grito cortava o silêncio da fazenda.
Um grito de dor tão profunda que fazia as pessoas se encolher na cama e rezar baixinho. Dona Maria começou a deixar um copo d'água com sal grosso em todas as portas da casa, uma reza que a mãe dela tinha ensinado para espantar espírito ruim. João amarrou fita vermelha no portão da entrada e nos cantos do curral onde os boi ficavam. Cada um fazia o que sabia, o que tinha aprendido com os mais velhos, tentando se proteger daquela força invisível que parecia estar tomando conta da fazenda. Foi na quinta noite que aconteceu o incidente com o Pedrinho, filho mais novo do João. O menino tinha só 7 anos e não entendia direito o que estava acontecendo. Quando o pai explicou que não podia sair de casa depois de escurecer, ele obedeceu. Mas criança é criança, e na tarde daquele dia, o cachorrinho dele fugiu correndo na direção do curral velho. Pedrinho saiu atrás sem pensar 2 vezes. Quando deu por si, já estava perto demais daquele lugar amaldiçoado. Foi quando viu uma mulher parada bem na frente do curral. Ela usava um vestido branco sujo de terra e os cabelos compridos cobriam o rosto. O menino parou, confuso. Não conhecia aquela mulher. "Tia, a senhora viu um cachorrinho passar por aqui?" A figura não respondeu. Só ficou ali parada, imóvel como estátua. Pedrinho deu um passo à frente. "Tia!" Foi quando ela levantou a cabeça. O rosto não era um rosto. Era um buraco negro, onde deveria ter o zóio, o nariz, a boca. Um vazio que parecia sugar toda a luz ao redor. O menino gritou e correu de volta para casa, tropecando, caindo, levantando e correndo de novo. Quando chegou, estava chorando tanto que mal conseguia explicar o que tinha visto. João ficou branco. Pegou a espingarda e saiu correndo na direção do curral, com seu Antônio e Zé Maria atrás. Mas quando chegaram lá, não tinha ninguém. Só o cachorrinho do Pedrinho, sentado na frente da porteira fechada, gemendo baixinho. O bicho estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Quando tentaram pegar ele, o cachorro rosnou para os próprios dono com o zóio arregalado de medo, antes de sair correndo e se esconder debaixo da casa. Foi preciso 3 dias para o bicho voltar ao normal. E Pedrinho teve febre alta naquela noite, delirando, falando coisas sem sentido sobre uma mulher que queria levar ele embora para um lugar escuro onde ninguém podia gritar. Dona Maria passou a noite toda do lado dele, fazendo compressa de água fria, rezando baixinho, enquanto o menino suava e se debatia na cama. Naquela noite, seu Antônio tomou uma decisão. Não dava mais para continuar assim. Tinha que descobrir o que estava acontecendo e acabar com aquilo de uma vez. Ele conhecia uma benzedeira na cidade vizinha, Dona Lourdes, que tinha fama de ser forte contra espírito ruim. Mandou Zé Maria buscar ela no primeiro horário da manhã. A viagem até a cidade levou quase 3 horas de caminhão velho, chacoalhando pelas estradas de terra cheia de buraco. Zé Maria chegou na casa de Dona Lourdes quando o sol já estava alto. Era uma casa simples, pintada de azul claro, com um jardim na frente cheio de planta que ele nunca tinha visto. Tinha arruda, guiné, espada de São Jorge, alecrim, tudo plantado com cuidado, formando quase uma barreira verde ao redor da propriedade. Dona Lourdes era uma mulher pequena, de cabelo branco amarrado num coque apertado. Os olhos dela eram esperto, vivo, como se enxergasse além do que as pessoas comuns conseguiam ver. Quando Zé Maria contou o que estava acontecendo na fazenda, ela escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por uns minutos, olhando para longe, como se estivesse vendo alguma coisa que só ela conseguia enxergar. Depois suspirou fundo e falou: "Isso que vocês mexeram aqui não é brincadeira, não. Amarrar alma de gente é coisa séria, das mais perigosas que existe. A pessoa fica presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, sofrendo eternamente. E quando a raiva e o ódio vão crescendo com o tempo, essa alma vira coisa muito pior do que já era." "A senhora pode ajudar a gente?" perguntou Zé Maria, com esperança na voz. "Posso tentar.
mas vai precisar de todo mundo. E vamos ter que fazer isso hoje à noite, na hora que o grito costuma acontecer. É nesse momento que a ligação entre os mundos fica mais fraca, e é quando a gente tem chance de libertar essa alma. Ela começou a separar as coisas que ia precisar. Vela branca de cera pura, sal grosso de vários quilos, erva seca de diferentes tipos, uma cruz de madeira velha que pertencia à avó dela, água de fonte que tinha sido benzida em 7 igrejas diferentes. Cada item era escolhido com cuidado, embrulhado e colocado numa sacola de pano. O caminho de volta para a fazenda pareceu ainda mais longo. Dona Lourdes ia calada no banco do passageiro, olhando pela janela, de vez em quando murmurando alguma reza baixinho. Zé Maria notou que ela segurava 1/3 entre os dedos, passando as contas uma por uma, sem parar. Quando chegaram na fazenda, já era meio da tarde. Seu Antônio recebeu Dona Lourdes com respeito, ofereceu comida e café. Ela aceitou o café, mas disse que não ia comer nada até terminar o trabalho. Tem que estar com o corpo leve, explicou. Senão, a gente não consegue se conectar direito com o mundo espiritual. O dia pareceu durar uma eternidade. Todo mundo na fazenda estava tenso, esperando a noite chegar. Dona Lourdes passou as horas preparando as coisas que ia precisar. Separou as velas por tamanho, misturou o sal grosso com um pedacinho de arruda e alecrim. Fez também um colar de proteção para cada pessoa que ia participar do ritual. Os colares eram feitos com linha vermelha, olho de cabra e pequena cruz de madeira. Ninguém pode tirar isso do pescoço, avisou ela, colocando o colar em cada um. Não importa o que aconteça, não importa o que vocês vejam ou escute. Esse colar é o que vai manter vocês protegidos. Quando o sol começou a se pôr, o grupo se reuniu. Seu Antônio, Zé Maria, João, Dona Maria e mais 2 peão que trabalhavam na fazenda, Tonico e Sebastião. Dona Lourdes deu as instruções detalhadas. Ninguém podia sair do círculo que ela ia fazer. Não importava o que acontecesse. E se alguém ouvisse uma voz chamando pelo nome, não podia responder de jeito nenhum. Se responder, explicou ela, a alma vai ter poder sobre você. Vai conseguir entrar na sua mente e te fazer ver coisa que não existe. Caminharam em silêncio na direção do curral. A lua cheia iluminava o caminho, mas parecia que até a luz era mais fraca naquela área. As sombras das árvores se alongavam no chão de um jeito estranho, se movendo mesmo quando não tinha vento. Os cachorros da fazenda começaram a latir quando o grupo passou, mas nenhum deles teve coragem de seguir. Ficaram para trás, uivando baixinho, com o rabo entre as pernas. Quando chegaram, Dona Lourdes começou a trabalhar. Fez um círculo grande com sal grosso ao redor do curral, andando devagar, derramando o sal enquanto rezava numa voz baixa e firme. Depois, colocou as velas nos 4 pontos cardeal, norte, sul, leste, oeste, e acendeu uma por uma, fazendo o sinal da cruz antes de cada. No centro do círculo, fincou a cruz de madeira velha no chão. Agora todo mundo entra e dá as mãos, ordenou. E não solta por nada. Se o círculo quebrar, a proteção cai e qualquer um pode ser atacado. Eles entraram e se posicionaram em volta da cruz, dando as mãos e formando uma corrente humana. Zé Maria estava entre Dona Maria e Tonico, sentindo a mão suada dos dois apertando a dele. O coração dele estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Dona Lourdes começou a rezar. A voz dela era forte, firme, ecoando na noite. Ela rezava em latim, em português, em língua que ninguém ali conhecia. As palavras fluíam dela como água de fonte, sem hesitação, sem medo. No início, nada aconteceu, mas aos poucos o ar foi ficando pesado. Uma sensação de opressão foi tomando conta do lugar, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. Uma névoa começou a se formar do nada, saindo de dentro do curral abandonado. Não era névoa normal, era espessa demais, branca demais, e se movia de um jeito que névoa não devia se mover.
rastejava pelo chão como coisa viva, serpenteando entre as tábuas velhas, se aproximando devagar do círculo de sal. E com a névoa veio o frio. Um frio que cortava até os ossos, que fazia os dentes bater e o corpo tremer mesmo naquela noite quente de verão. Era um frio que vinha de dentro, que tocava a alma antes de tocar o corpo. Dona Maria começou a chorar baixinho, mas não soltou a mão de ninguém. Tonico estava pálido, os olhos fixos na névoa que continuava se aproximando. A voz de Dona Lourdes ficou mais alta. Ela chamou pela alma presa ali, pediu para ela se mostrar para conversar. Eu sei que você está sofrendo, ela disse. Sei que você foi vítima de gente ruim, que te usou para ganhar o que queria. Mas isso precisa acabar. Você precisa seguir em frente, encontrar a paz. A névoa parou de avançar. Por um momento tudo ficou silencioso. Até os grilos pararam de cantar. Até o vento parou de soprar. Era um silêncio tão profundo que parecia que o mundo inteiro tinha parado de respirar. E então ela veio. A mesma sombra que Zé Maria tinha visto, mas dessa vez muito mais nítida. Era possível ver que tinha sido um homem forte de pele escura. As correntes ainda marcavam os pulso e tornozelo, mesmo sendo só uma visagem. O corpo tinha marca de chicote, cicatriz velha que contavam história de sofrimento que nenhuma palavra conseguiria descrever. Os olhos dele brilhavam daquele vermelho terrível. Mas tinha alguma coisa além da raiva ali. Tinha dor, tinha sofrimento, tinha um desespero tão profundo que era quase possível sentir fisicamente. E quando ele abriu a boca, o som que saiu não era de um homem só. Era o eco de centenas, talvez milhares de vozes gritando junto, todas as almas que tinham sofrido naquela terra ao longo dos anos. Sebastião, um dos peão, começou a tremer violentamente. Eu conheço ele, murmurou com a voz estrangulada. Ele aparece nos meus sonhos toda noite, me pedindo ajuda. Não fala com ele, ordenou Dona Lourdes. Não olha direto nos olhos dele. Mantenha a fé. Mas era difícil. A presença daquela entidade era tão forte que parecia sugar toda a energia, toda a esperança. Zé Maria sentia as pernas fracas, a vontade de largar tudo e correr. Só a pressão das mãos segurando a dele e o colar no pescoço davam força para continuar ali, parado, enfrentando aquilo. Dona Lourdes falou com ele. Explicou que ele estava preso, que precisava seguir em frente, que seu sofrimento não ia acabar enquanto ficasse ali, amarrado por magia ruim. Mas a sombra só sacudia a cabeça, fazendo os movimentos brusco, violento. Apontava para o fundo do curral, para alguma coisa que estava ali. Foi quando Dona Lourdes entendeu. Tem que achar os ossos dele. Enquanto os ossos estiver amarrado com magia, ele não consegue sair. A alma dele está presa ao corpo, mesmo depois da morte. Seu Antônio olhou para o curral. Vamos ter que entrar lá? Você e mais um. Mas tem que ser rápido. Eu não consigo manter o círculo de proteção forte por muito tempo. Quando eu dizer, vocês correm lá dentro, acham o que tem que achar e voltam correndo. Não para por nada, não olha para trás, não escuta nenhuma voz. Zé Maria se ofereceu sem nem pensar. Sentia que tinha que ser ele, que de alguma forma aquilo tudo tinha começado quando ele viu a aparição pela primeira vez. Os dois Home saíram do círculo num movimento rápido. A sombra rosnou, um som gutural que fez o chão tremer e tentou avançar para cima deles. Mas Dona Lourdes gritou uma palavra de poder e uma barreira invisível pareceu segurar a entidade, deixando espaço para os dois correrem. Entraram no curral velho com o lampião aceso. O cheiro era horrível, de terra podre misturada com alguma coisa que não dava nem para descrever. Mofo, decomposição, enxofre, tudo misturado num fedor que fazia os olhos arder e a garganta fechar. As madeiras rangiam sob os pés deles, ameaçando ceder a qualquer momento. Onde pode estar? Perguntou seu Antônio, iluminando os cantos com o lampião. No fundo, tem que estar enterrado no fundo.
respondeu Zé Maria, lembrando de como a sombra apontava. Foram abrindo caminho entre tábua velha, teia de aranha grossa como corda, rasto de bicho que tinha feito daquele lugar a toca. No fundo, embaixo de uma pilha de tábua velha e terra, acharam uma caixa de madeira pequena, do tamanho de um caixão de criança, trancada com cadeado enferrujado. Quebraram o cadeado com uma pedra, batendo com força até que ele cedeu. Quando abriram a tampa, os dois recuaram, enjoado com o que viram. Osso amarrado com linha vermelha, formando um padrão complexo, quase artístico na sua maldade. Símbolos estranhos desenhados nas tábuas da caixa com alguma coisa escura que parecia sangue velho. E um cheiro tão forte de enxofre que os dois quase vomitaram ali mesmo. Mas o pior era a sensação. Quando olhavam para dentro da caixa, sentiam a dor. Era impossível não sentir. A angústia daquela alma presa, gritando em silêncio por 15 anos, pedindo para ser libertada. Era de partir o coração. "Vamos!" gritou seu Antônio, fechando a caixa e pegando ela com as duas mãos. Correram de volta. Lá fora, a situação tinha piorado. A sombra tinha crescido, tomando quase metade do círculo de proteção. As velas tinham se apagado, exceto uma. Dona Lourdes estava com o rosto coberto de suor, a voz rouca de tanto rezar, mas continuava firme, mantendo a barreira que protegia os outros. Zé Maria e seu Antônio pularam de volta para o círculo. Dona Lourdes pegou a caixa das mãos de seu Antônio e colocou no chão, bem ao lado da cruz de madeira. Ajoelhou no chão e começou a cortar as linhas vermelhas enquanto rezava cada vez mais alto, cada vez mais intenso. A sombra começou a se agitar. O vento ficou mais forte, virando quase um vendaval. Levantou poeira, arrancou folha das árvores. Fez as tábuas do curral ranger perigoso. A terra começou a tremer levemente sob os pés de todo mundo. Era como se o mundo espiritual e o mundo real tivessem começado a se misturar, criando um caos que desafiava as leis da natureza. "Segura firme!" gritou Dona Lourdes, mal conseguindo ser ouvida por cima do barulho do vento. "Não solta as mãos!" Mas estava difícil. O vento empurrava, a terra tremia e a sombra berrava com 1000 vozes ao mesmo tempo. Tonico escorregou, quase caindo, mas João segurou ele com força. As velas que tinha apagado começaram a se acender sozinha, mas com chama preta em vez de amarela. Era um fogo que não iluminava, que só fazia a sombra ficar mais profunda. Quando a última linha foi cortada, aconteceu. Um grito. O mesmo grito que eles escutavam todas as noites, mas dessa vez tão alto que parecia que ia estourar os ouvidos de todo mundo. As pessoas do círculo se encolheram. Alguns caíram de joelho, mas ninguém soltou a mão. Mantiveram a corrente humana intacta, firme, resistindo juntos àquela força que tentava quebrar eles. A sombra se contorceu, cresceu, tomou conta de quase todo o céu por um momento, tapando até a lua cheia. Todos viram o rosto dele finalmente, não mais deformado pela raiva, mas humano, cansado, aliviado. As correntes que marcavam os pulso e tornozelo começaram a se dissolver. As cicatrizes no corpo foram sumindo. E nos olhos, o vermelho foi dando lugar a uma cor humana, cheia de gratidão. E então ele sumiu. Simplesmente desapareceu no ar, levando com ele o frio, a névoa, o peso que sufocava o lugar. As velas que tinham apagado se acenderam sozinha de novo, mas dessa vez com chama normal, amarela e quente. E pela primeira vez em 15 anos, aquele lugar pareceu normal. O ar voltou a ter cheiro de terra e mato. Os grilos voltaram a cantar. Uma brisa suave começou a soprar, trazendo alívio depois daquela tensão toda. Todo mundo caiu no chão exausto. Dona Lourdes estava tremendo, com os olhos fechados, respirando com dificuldade. "Tá feito", ela murmurou. "A alma tá livre." Dona Lourdes juntou os ossos com respeito, embrulhou eles num pano branco limpo e disse para enterrarem eles no cemitério da cidade, com bênção de padre, nome e tudo. "Esse homem precisa ter um lugar de descanso digno", ela explicou.
Precisa de uma lápide com nome, mesmo que ninguém saiba qual era. Precisa ser tratado como gente, não como objeto. No dia seguinte, seu Antônio mandou fazer um caixão simples, mas bonito. Forrou ele com tecido limpo, colocou os ossos lá dentro com cuidado. Foram para o cemitério da cidade num pequeno cortejo. Dona Lourdes, seu Antônio, Zé Maria, João e toda a família da fazenda. O padre da cidade, depois de ouvir a história, concordou em benzer o enterro. Mesmo sem saber o nome dele, disse o padre, Deus sabe quem ele é, e esse é o que importa. A lápide foi feita de granito simples, com uma inscrição que seu Antônio escolheu pessoalmente. Aqui descansa uma alma que sofreu nas mãos dos homens e que agora finalmente encontrou paz. Que Deus o receba em seu reino. Nos dias que seguiram, a fazenda voltou ao normal. As galinhas voltaram a botar ovo mais do que antes. Os cachorros pararam de latir para o nada e voltaram a brincar no terreiro. As plantas da horta brotaram de novo, mais forte que nunca, como se a terra tivesse sido renovada. E o curral velho, depois de uma limpeza boa e reforma completa, voltou a ser usado. Mas Zé Maria nunca esqueceu aquele zóio vermelho olhando para ele na escuridão. Nunca esqueceu o desespero daquela alma presa, sofrendo por tanto tempo por causa da ganância e ignorância de Rome, que mexeram com força que não entendiam. Aquela experiência mudou ele. Ficou mais respeitoso com as coisas que não entendia, mais cuidadoso com as decisões que tomava. Às vezes, em noite de lua cheia, quando ele passava perto do lugar onde o curral velho ficava, jurava que conseguia ouvir um sussurro no vento. Não era mais um grito de dor, era diferente. Era quase como um agradecimento. Como se aquela alma, finalmente em paz, ainda lembrasse de quem ajudou a libertar ela. Um sussurro suave que dizia, obrigado, numa voz que já não tinha mais raiva, só paz. E seu Antônio mandou fazer uma cruz grande de madeira de lei, que ficou fincada bem no centro de onde o curral velho ficava antes. Nela, ele escreveu um aviso para qualquer um que pensasse em mexer com coisa que não devia. Aqui descansou uma alma que sofreu nas mãos dos homens. Que sirva de lembrança que todo ato tem consequência e que os mortos merecem respeito tanto quanto os vivos. Que ninguém mais ouse amarrar o que Deus libertou. As pessoas da região passaram a evitar aquela fazenda por um tempo, com medo do que tinha acontecido ali. Mas seu Antônio não ligava. Ele sabia que tinham feito a coisa certa. Tinham corrigido um erro antigo, libertado uma alma que não merecia o destino que tinha tido. E com o tempo, as pessoas foram esquecendo e a vida voltou ao normal. Zé Maria continuou trabalhando na fazenda por muitos anos depois disso. Casou com a filha do João, uma moça bonita de nome Marina, teve 4 filhos, envelheceu ali mesmo. E sempre que os netos pediam para ele contar uma história, ele contava essa. Não para assustar, mas para ensinar, para mostrar que às vezes o que a gente acha que é monstro ou demônio é só uma alma sofrendo, pedindo para ser libertada. Ele contava cada detalhe, desde o primeiro dia que viu a sombra até a noite do ritual. Falava do medo que sentiu, mas também da compaixão que aprendeu a ter. Criança, ele dizia para os netos, o verdadeiro monstro não é o espírito que assombra, é o homem que faz outro homem sofrer, é a ganância que leva a gente a fazer coisa terrível, é a falta de respeito pela vida e pela dignidade alheia. E no fim das contas, o verdadeiro terror não vem do mundo dos espíritos, vem do coração dos homens, capaz de fazer qualquer coisa quando movido por desespero ou ganância, capaz de amarrar uma alma, de causar sofrimento eterno, só para conseguir o que quer. Essa era a lição que Zé Maria queria passar, que a maldade humana sempre foi e sempre será o maior terror de todos. Anos depois, quando Dona Lourdes já tinha partido desse mundo, encontraram entre as coisas dela um diário velho de capa de couro gasto.
E numa das páginas amarelada pelo tempo, ela tinha escrito sobre aquela noite na fazenda São Sebastião. Hoje libertei uma alma que sofreu por 15 anos presa entre os mundos. O pior não foi enfrentar a magia que aprendia, mas sim ver o que o medo e a ambição dos homens são capazes de fazer. Quantas outras almas não devem estar por aí, presas, sofrendo, por causa de gente que acha que pode controlar força que não entende? Quantos outros estão pedindo socorro e ninguém escuta? Que Deus proteja os inocentes e tenha piedade dos ignorantes. E que aqueles que têm o dom de ajudar nunca se acovarde diante do mal. E assim termina a história do curral velho da fazenda São Sebastião. Uma história que muitos da região ainda contam nas noites de lua cheia, quando o vento sopra forte e a sombra parecem dançar entre as árvores. Uma lembrança de que nem tudo que assombra é mal por natureza, e que às vezes o maior ato de coragem é ter compaixão mesmo diante do terror. A fazenda prosperou depois daquele dia. O gado engordou, as colheitas foram fartas, a terra pareceu abençoada. Era como se a libertação daquela alma presa tivesse também libertado a própria terra da maldição que pesava sobre ela. Seu Antônio sempre dizia que o melhor investimento que tinha feito não foi em maquinário ou gado, mas em fazer a coisa certa, em respeitar os mortos e ajudar uma alma em sofrimento. Zé Maria hoje é um velho de cabelo branco que passa as tardes na varanda da casa que construiu na fazenda. Os netos brincam no terreiro, os bisnetos já estão nascendo. E quando o sol se põe e pinta o céu daquele vermelho que lembra sangue, ele olha na direção de onde o curral velho ficava, vê a cruz de madeira ainda de pé depois de tanto tempo e faz uma prece silenciosa pela alma que finalmente encontrou paz. Porque no fundo, ele sabe que aquele homem que sofreu tanto merece ser lembrado, não como a assombração que era, mas como a pessoa que foi um dia antes de virar instrumento da ganância alheia. Merece ser lembrado como alguém que teve nome, família, sonho, tudo arrancado dele pela escravidão e depois pela magia negra que o aprisionou mesmo depois da morte. E essa é a verdadeira lição daquela história de terror. Que todo espírito ruim já foi gente boa um dia, e que o maior monstro sempre foi e sempre será o próprio ser humano quando esquece sua humanidade, quando trata outro ser humano como objeto, como ferramenta, como meio para atingir seus objetivos egoístas. Às vezes, em noite muito silenciosa, os moradores mais antigos da região juram que ainda conseguem ouvir alguma coisa. Não é mais grito de dor, não é mais lamento de sofrimento. É um canto baixinho, quase imperceptível, como se alguma alma finalmente feliz tivesse resolvido ficar por ali mesmo, mas dessa vez por escolha própria, guardando aquela terra que foi testemunha de tanto sofrimento, garantindo que nada daquilo se repita. E talvez seja verdade. Talvez algumas almas, mesmo depois de liberta, escolham ficar, não por prisão, mas por amor, por vontade de proteger, de guardar, de garantir que os vivos aprendam com os erros do passado. E se é assim, então aquela alma que sofreu tanto finalmente encontrou não só paz, mas também propósito. Essa é a história que Zé Maria conta para os netos. Essa é a história que vai passar de geração em geração na fazenda São Sebastião. Uma lembrança de que terror verdadeiro não está nas assombração, mas na capacidade humana de causar mal. E que a coragem verdadeira não está em enfrentar fantasma, mas em fazer o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, mesmo quando seria mais fácil só ignorar e seguir em frente. Ninguém sabia direito quando a cisterna tinha sido construída. Os mais velhos diziam que já estava ali quando os bisavôs deles eram criança, lá no fundo da propriedade do seu Geraldo, escondida no meio de um bosque de pau-ferro e aroeira.
Era uma construção antiga, de pedra lavrada, com uma boca larga coberta por uma tampa de madeira grossa que o tempo tinha deixado preta e rachada. Tinha inscrições naquela pedra que ninguém conseguia ler. Símbolos estranhos que não parecia português nem latim. Desenho que podia ser letra ou podia ser só risco do tempo. Alguns diziam que era coisa de índio antigo, outro falava que era marcação de bandeirante que escondia ouro ali. Mas a verdade é que ninguém sabia. E com o passar dos anos, o povo tinha simplesmente parado de usar aquela cisterna. Tinha água lá embaixo, isso era certo. Dava para ouvir o eco quando jogava uma pedra. Mas a água era escura demais, fria demais, e tinha um cheiro meio esquisito, como se alguma coisa tivesse morrido lá dentro fazia muito tempo. Por isso, mesmo nos tempos de seca, quando a água era mais preciosa que ouro, ninguém tirava nem um balde dali. Seu Geraldo sempre contava que o pai dele, quando era vivo, tinha explicado que aquela cisterna era lugar sagrado para os índios que viviam nessas terras antes dos brancos chegar. Dizia que eles não usavam ela para tirar água, mas para fazer oferenda. Jogavam coisa lá dentro, comida, objeto, às vezes até bicho sacrificado, para apaziguar alguma coisa que morava nas profundezas. O velho nunca explicou direito o que era essa coisa. Só dizia que era antigo. Muito mais antigo que qualquer lembrança humana. A história começa numa tarde de novembro, quando o calor estava de rachar as pedras e Lucas, o neto mais velho do seu Geraldo, chegou na fazenda para passar as férias. O menino tinha 16 anos e morava na capital com a mãe. Vinha para o sítio do avô todo final de ano, mas dessa vez tinha chegado mais cedo, porque estava de recuperação na escola, e a mãe achou que o ar do campo ia fazer bem para ele estudar. Lucas era daqueles meninos espertos da cidade que não acreditava em história de assombração. Quando o avô avisou para não chegar perto da cisterna velha, ele deu risada. Vô, isso é coisa de gente supersticiosa. Cisterna é só um buraco com água. Não é só um buraco, menino. Seu Geraldo tinha respondido sério. Tem coisa ali que a gente não entende. Coisa que é melhor deixar quieta. Mas Lucas não deu bola. No segundo dia na fazenda, quando estava explorando a propriedade, acabou indo parar justamente lá. O bosque era bonito, cheio de sombra fresca que aliviava o calor. E quando ele viu a cisterna, ficou curioso. Era maior do que tinha imaginado, quase do tamanho de uma piscina pequena, toda feita de pedra encaixada sem cimento, do jeito que os antigos faziam. Ele tirou a tampa pesada, arrastando ela para o lado com esforço. Lá embaixo, a água era tão escura que parecia tinta preta. Não dava para ver o fundo. Não dava para ver nada além daquela superfície negra e parada, que nem se mexia quando o vento soprava. Foi quando ele notou a corda. Tinha uma corda velha, amarrada numa argola de ferro na beirada da cisterna, descendo lá para dentro e sumindo na água escura. Lucas puxou a corda, curioso para ver o que tinha na ponta. Ela estava pesada, como se tivesse alguma coisa pendurada. Puxou com mais força. A corda rangia, soltando pedacinho de fibra podre. Estava quase conseguindo trazer o que tivesse lá embaixo quando ouviu. Um barulho vindo de dentro da cisterna. Não era eco da corda batendo na parede, era outra coisa. Um som molhado, como se alguma coisa grande tivesse se mexido debaixo d'água. Lucas soltou a corda na hora e deu um passo para trás. Ficou ali parado, olhando para aquela água preta, esperando ver alguma coisa. Mas nada aconteceu. A superfície continuava lisa, imóvel. Ele riu de si mesmo, se sentindo bobo por ter se assustado com nada. Mas quando ia embora, jurou que ouviu de novo. Dessa vez parecia respiração. Uma respiração pesada, arrastada, vinda de muito fundo. Correu de volta para casa, meio sem jeito de admitir que tinha ficado com medo. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir direito. Ficava pensando naquela cisterna, naquele barulho. Eram 2 da manhã quando escutou alguma coisa do lado de fora. Passos no terreiro.
Passos molhado, como se alguém tivesse saído da água e tivesse andando descalço pela terra. Levantou devagar e olhou pela janela. Lá fora, a lua iluminava o terreiro vazio. Não tinha ninguém, mas tinha alguma coisa estranha, marcas no chão, rastro molhado que ia desde a direção do bosque até perto da casa, e depois voltava. Não era rastro de pé humano. Era comprido demais, com marca de alguma coisa que se arrastava. De manhã, quando contou para o avô, seu Geraldo ficou pálido. Você mexeu na cisterna, não foi? Só olhei, vô. Só puxei uma corda que tinha lá. O velho sentou pesado na cadeira da cozinha. Você não devia ter feito isso, menino. Não devia. Mas o que tem lá, vô? Seu Geraldo ficou em silêncio por um tempo longo. Acendeu um cigarro de palha com as mãos tremendo e começou a contar. Quando eu era menino, mais ou menos da sua idade, morava aqui um vizinho, o Coronel Justino. Era homem rico, dono de metade das terras dessa região. Mas era homem mau, Lucas. Muito mal. Tratava os empregados pior que cachorro, batia na mulher e tinha fama de fazer coisa errada. O velho deu uma tragada longa antes de continuar. Diziam que ele tinha feito pacto, que a riqueza dele não vinha de trabalho honesto, mas de coisa que ele oferecia, para alguma coisa. Ninguém sabia direito o quê, mas todo mundo evitava passar perto da propriedade dele de noite. Tinha barulho estranho, luz que se movia sozinha, grito que não parecia de gente nem de bicho. E o que aconteceu com ele? Uma noite, ele sumiu. Simplesmente desapareceu. A família procurou, a polícia procurou, mas nunca acharam. Uns dias depois, o filho dele estava explorando a propriedade quando encontrou a cisterna. Disse que tinha visto o chapéu do pai boiando na água. Desceu com corda e tudo para tentar recuperar o corpo, mas não encontrou nada. Só o chapéu. Seu Geraldo apagou o cigarro no cinzeiro. Mas o pior veio depois. As pessoas que se aproximavam daquela cisterna começaram a ter pesadelo. Sonhava com alguma coisa embaixo d'água, alguma coisa grande e antiga, chamando elas. 3 pessoas que moravam perto desapareceram no espaço de um mês. Nunca mais foram vistos. Foi quando o padre veio benzer o lugar e mandou lacrar a cisterna. Ninguém mais devia chegar perto. Mas, vô, isso é só história. É? O velho olhou para ele com seriedade. Então me explica as pegadas molhadas no terreiro. Lucas não soube o que responder. Os dias foram passando e as coisas foram ficando estranhas. Lucas acordava de madrugada escutando barulho de água pingando, mas não tinha nenhum vazamento na casa. Via sombra se movendo do lado de fora da janela, sombra alta e torta que não correspondia a nada. E todo dia de manhã tinha rastro molhado novo no terreiro, cada vez mais perto da casa. Dona Irene, a empregada que cuidava da casa do seu Geraldo fazia mais de 20 anos, começou a reclamar que as coisas estavam sumindo. Panela, faca, pedaço de carne do congelador. E sempre que alguma coisa sumia, tinha água no chão da cozinha, como se alguém molhado tivesse entrado durante a noite. Seu Geraldo tem que fazer alguma coisa, ela disse numa manhã, assustada. Isso não está certo. Ontem eu jurei que vi alguma coisa na janela da cozinha, olhando para dentro. Era grande, escuro e tinha óleo que brilhava. No terceiro dia, depois que Lucas tinha mexido na cisterna, aconteceu alguma coisa ainda pior. A cachorra da fazenda, uma vira-lata mansa chamada Princesa, desapareceu. Ela sempre dormia no terreiro, pertinho da varanda, mas naquela manhã não estava lá. Procuraram por toda parte, chamaram, mas nada. Foi Dona Irene que encontrou. Ela estava indo buscar lenha no quartinho dos fundos quando viu. A coleira da princesa, toda molhada, deixada no chão, e ao redor dela aquelas pegadas estranhas, como se alguma coisa tivesse arrastado a cachorra dali. O rastro ia na direção do bosque. Lucas sentiu uma culpa terrível no peito. Era tudo culpa dele. Se não tivesse mexido naquela cisterna maldita, nada disso estaria acontecendo.
Decidiu que ia lá de novo, ia tentar consertar o que tinha feito. Mas seu Geraldo segurou ele. Não, menino, você não vai sozinho. Isso já passou do ponto que a gente pode resolver. Precisa de ajuda profissional. Foi quando apareceu o padre Anselmo. Ele tinha ouvido na cidade que tinha coisa estranha acontecendo na fazenda do seu Geraldo e resolveu visitar. Era um padre velho que conhecia as histórias da região melhor que ninguém. Tinha uma cicatriz funda no rosto que ele dizia ter ganhado num exorcismo que tinha dado errado muitos anos atrás. Geraldo, ele disse, sentando na sala, me fala a verdade. Alguém mexeu na cisterna? Seu Geraldo olhou para o neto. Lucas abaixou a cabeça envergonhado. O padre suspirou fundo. Tem que fechar ela de novo, e dessa vez do jeito certo. Aquela cisterna não foi construída só para armazenar água. Era prisão. Os antigos prenderam alguma coisa lá embaixo, alguma coisa que não devia estar nesse mundo. E quando você mexe, quando você abre caminho, essa coisa acorda. Mas padre, que coisa é essa? Perguntou Lucas, sentindo um arrepio na espinha. O padre tirou do bolso um caderno velho, cheio de anotação. Eu passei os últimos 20 anos pesquisando sobre essa cisterna e outras parecidas que existem nessa região. E o que descobri é perturbador. Muito antes dos portugueses chegarem aqui, muito antes mesmo dos índios que a gente conhece, tinha outro povo nessas terras. Um povo que sabia coisa sobre o mundo que a gente não sabe mais. Ele abriu o caderno numa página marcada, cheia de desenho que parecia os símbolos da cisterna. Eles descobriram que tinha portais, lugar onde a barreira entre nosso mundo e outro lugar era mais fina. E nesses lugares, coisa de lá conseguia passar para cá. Coisa faminta, coisa antiga, que existiam antes mesmo da humanidade existir. Então eles construíram essas prisão, essa cisterna, em cima desses portal. Usavam símbolo de poder, ritual, sacrifício, para manter as coisas presas. Lucas sentia a boca seca. E o que acontece se a coisa sair? Nada de bom. Essas criaturas não têm moralidade como a gente conhece. Não são boas nem más, são só faminta. Vão consumir tudo que encontrar pela frente, até saciar uma fome que nunca acaba. Tem relato antigo de aldeia inteira que desapareceram quando uma dessas coisas escapou. Mas ninguém sabe ao certo, continuou o padre. Alguns diz que é espírito antigo de antes dos portugueses chegar aqui. Outro fala que é demônio que os bandeirantes trouxe. Tem até quem diga que é coisa mais velha ainda, que já estava aqui quando nem índio tinha chegado nessa terra. O que importa é que ela está faminta, e agora que você acordou ela, vai ficar tentando sair. Dona Irene, que estava escutando da cozinha, entrou na sala com o rosto pálido. Padre, a gente tem que fazer alguma coisa rápido. Essa manhã, quando acordei, tinha água em todo o corredor, e tinha marca de mão na parede. Mão grande demais, com dedo comprido demais. O padre fechou o caderno. Então não tem mais tempo. Temos que fazer o ritual hoje, antes que ela fique forte demais. A cada dia que passa, ela absorve mais energia, fica mais capaz de manter forma física fora da água. Se esperar muito, não vai ter mais volta. Naquela tarde, começaram os preparativos. Padre Anselmo tinha trazido uma mala velha cheia de coisa. Água benta em grande quantidade, sal consagrado em 7 igrejas diferentes, crucifixo de prata que pertencia ao bisavô dele, incenso feito com erva específica e um livro grosso de capa de couro que ele disse ser de exorcismo antigo, escrito em latim misturado com língua indígena. Vamos precisar de pelo menos 4 pessoas, explicou o padre. Uma para cada ponto cardeal ao redor da cisterna. Isso vai criar uma barreira espiritual que vai enfraquecer a criatura tempo suficiente para eu fazer o ritual de selamento. Seu Geraldo chamou os empregados. Neco e Zezinho, 2 homens que trabalhavam na fazenda fazia anos, se ofereceram para ajudar, mesmo com medo estampado no rosto.
Dona Irene disse que ia junto também. Já vi muita coisa na vida, padre. Não vou começar a me acovardar agora. Mas o padre balançou a cabeça. Precisa ser homem, Dona Irene. Não por machismo, mas porque o ritual exige força física. Se a coisa tentar quebrar o círculo, vai precisar segurar ela. E ela é forte, muito forte. Ficou decidido então. Seu Geraldo, Lucas, Neco e Zezinho iam formar o círculo. O padre ia ficar no centro, conduzindo o ritual. E Lucas, por ter sido quem mexeu na cisterna, ia ter que descer lá embaixo no momento certo para colocar o sinete de selamento. Naquela noite, prepararam o ritual. Foram para o bosque quando o sol começou a se pôr. O lugar parecia diferente agora. As árvores estavam mais escuras, os passarinhos tinham parado de cantar e tinha um silêncio pesado no ar que fazia a respiração ficar difícil. Até o vento tinha parado de soprar, como se a própria natureza tivesse prendendo o fôlego. Quando chegaram na cisterna, a tampa estava fora do lugar, jogada a uns 3 metros de distância. Lucas tinha certeza absoluta que tinha deixado ela fechada da última vez que passou por ali. E pior, tinha água espalhada por todo lado, formando poça escura que refletia o céu avermelhado do pôr do sol. "Tá tentando sair", murmurou o padre, apertando o crucifixo na mão. "E tá ficando mais forte. Temo que ser rápido." Começaram fazendo um círculo de sal ao redor da cisterna. O padre rezava enquanto espalhava o sal, fazendo o sinal da cruz a cada poucos metros. Cada um dos homens ficou posicionado num ponto cardeal. Seu Geraldo no norte, Neco no sul, Zezinho no leste e Lucas no oeste. O padre ficou no centro, de frente para a cisterna. Depois o padre começou a jogar água benta dentro da cisterna, lendo o livro em voz alta numa mistura de latim e português. As palavras eram antiga, poderosa, e faziam o ar vibrar cada vez que ele pronunciava elas. A reação foi imediata. A água lá embaixo começou a ferver. Não era jeito de dizer, mas era exatamente isso que parecia. Bolhas grandes subiam para a superfície e estouravam fazendo barulho molhado e nojento. E com cada bolha saía um fedor terrível, de coisa podre, enxofre e outra coisa que não tinha nome, um cheiro que fazia os olhos arder e o estômago embrulhar. "Continuem rezando", ordenou o padre, mesmo com a voz tremendo. "Não parem, não importa o que aconteça. Se o círculo de oração quebrar, a barreira cai." Foi quando viram. Alguma coisa começou a subir da água. Primeiro foi só uma massa escura, disforme, como óleo grosso subindo à superfície, mas aos poucos foi tomando forma. Tinha braço, comprido demais e fino demais, com articulação extra que permitia eles se dobrarem de jeito errado. Tinha dedos, mas eram garras curvadas que pingava alguma coisa viscosa. E tinha uma cabeça, se é que podia chamar aquilo de cabeça. Era um rosto que parecia derretido, como cera que tinha esquentado e escorrido. A pele era translúcida em alguns lugares, deixando ver alguma coisa que se mexia por baixo. Os olhos eram buraco negro, fundo demais, que sugava a luz ao redor e fazia a gente sentir tontura só de olhar. A boca era um rasgo largo que ia de um lado a outro do rosto, cheio de dente irregular, quebrado, que parecia pedra afiada mais do que dente de verdade. Neco gritou e deu um passo para trás, quase saindo do círculo. "Não sai da posição", gritou o padre. "Se você sair, o círculo quebra." Neco voltou para o lugar, tremendo tanto que os dentes batia, mas ficou firme. Zezinho estava pálido como cera, rezando baixinho num murmúrio contínuo. Os olhos fechados com força, como se não ver fosse fazer aquilo não existir. Seu Geraldo estava suando frio, mas mantinha a postura reta, firme, segurando um terço que pertencia à falecida esposa. A coisa saiu mais da água mostrando o corpo. Era magra de um jeito doentio, a pele grudada no osso, da cor de lodo. Não tinha pelo nem escama, só aquela pele lisa e molhada que brilhava na luz fraca do fim de tarde.
Tinha algo parecido com costela saindo da lateral do corpo. Não se sabia se era osso exposto ou alguma coisa pior. E era grande. Quando ficou totalmente de pé, deve ter uns 3 metros de altura, talvez mais. Padre Anselmo ergueu o crucifixo com as 2 mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ordeno que você volte para o seu lugar. Você não tem poder aqui. Essa terra foi consagrada, essa prisão foi benzida e você não pode quebrar ela. A criatura virou aqueles buracos negros na direção dele e abriu a boca. O som que saiu não era de nenhum bicho que existe. Era um lamento que parecia vir de 1000 gargantas ao mesmo tempo. Um grito de fome tão antiga e profunda que fazia o corpo todo tremer só de ouvir. Era como se toda a solidão do universo, toda a fome que já existiu, toda a necessidade desesperada tivesse sido concentrada naquele único som. Lucas sentiu as pernas fraquearem. Teve vontade de correr, de largar tudo e nunca mais voltar. Mas pensou na princesa, na cachorra mansa que tinha desaparecido por culpa dele. Pensou nas outras pessoas que podiam sofrer se ele não consertasse aquilo. E ficou firme. Começou a se aproximar do círculo. A cada passo, o chão ficava molhado, como se ela tivesse trazendo a água da cisterna com ela. Deixava rastro de lodo que fumegava em contato com a terra, matando a grama instantaneamente. Quando o pé dela tocou a linha de sal, teve um chiado alto, como ferro quente mergulhando em água fria, e uma fumaça acre subiu do ponto de contato. A criatura recuou, sibilando de raiva. A boca dela abriu ainda mais, revelando fileira sobre fileira de dente, como se tivesse várias bocas dentro da primeira. E da garganta dela saiu uma língua, se é que era isso, que era comprida demais e bifurcada como de cobra. "Funciona!" gritou o padre. "O sal está segurando ela, mas não vai durar muito tempo. Temo que colocar ela de volta e selar a cisterna permanente." "Como?" gritou seu Geraldo, a voz quase sumindo no meio do barulho que a criatura fazia. "Alguém tem que descer lá e colocar o sinete. É uma medalha que tem que ficar no fundo, embaixo d'água, encaixada numa pedra específica. Isso vai reativar o selo antigo e prender ela permanente." Todo mundo olhou um para o outro. Ninguém queria descer naquela cisterna, não com aquela coisa do lado de fora tentando entrar, não sabendo que ia ter que mergulhar naquela água escura e gelada que provavelmente estava cheia de coisa pior ainda. Mas Lucas sabia que tinha sido culpa dele. Ele que tinha mexido, ele que tinha puxado aquela corda, ele que tinha acordado aquilo. E agora uma cachorra inocente tinha morrido, e outras pessoas podiam morrer se ele não consertasse. "Eu vou", ele disse, com a voz mais firme que conseguiu, mesmo com o corpo inteiro tremendo. "Não, menino", seu Geraldo segurou ele pelo braço. "Você não sabe o que está fazendo. É perigoso demais. Foi eu que bagunçou tudo, vô. Tenho que ser eu a consertar. Não tem outra pessoa. E a gente não tem tempo." O padre olhou para ele com uma mistura de respeito e tristeza. "Você é corajoso, filho. Mais corajoso do que muito homem adulto que eu conheci. Tome." Entregou a medalha. Era de prata velha, pesada, com símbolos parecidos com os que tinha gravado na pedra da cisterna. Tinha uma cruz no centro, mas ao redor tinha outro símbolo que não era cristão, era mais antigo, de religião que já tinha sido esquecida. Quando chegar no fundo, você coloca isso embaixo da pedra principal. Vai saber qual é quando vê. Ela vai ter uma marca, tipo um buraco no formato da medalha. Lucas pegou a corda velha que ainda estava ali, amarrada na argola de ferro. Testou se estava firme, se ia aguentar o peso dele. Rezou baixinho, pedindo coragem, pedindo proteção, pedindo perdão por ter sido tão ignorante. E começou a descer. A água estava gelada, tão fria que parecia queimar. Era como enfiar o corpo em gelo líquido. Ele respirou fundo várias vezes, preparando os pulmões e mergulhou, indo para o fundo. Lá embaixo, na escuridão, ele abriu os olhos mesmo ardendo. Não devia conseguir ver nada, mas tinha uma luminescência estranha vindo das paredes.
Eram os mesmos símbolos que tinha na parte de cima, mas esses brilhavam com luz fraca e esverdeada, como aqueles bichos que brilham no fundo do mar. O fundo era mais longe do que ele esperava. Seus pulmões já estavam começando a doer quando finalmente seus pés tocaram alguma coisa sólida. Tateou no escuro, procurando a pedra que o padre tinha falado. Tinha muita coisa no fundo. Osso parecia. Osso de bicho, ou talvez de gente, ele não queria pensar nisso. E outras coisas que ele não conseguia identificar no escuro. Finalmente achou. Era diferente das outras, mais lisa, perfeitamente redonda, com uma depressão no meio que brilhava um pouco mais forte. O formato era exatamente o da medalha. Ele tirou ela do bolso onde tinha guardado e encaixou. No momento que a medalha tocou a pedra, sentiu um clique. Não foi som. Foi mais como uma sensação, como se alguma coisa muito grande tivesse se encaixado no lugar certo. A medalha se fundiu com a pedra, virando uma coisa só. E o símbolo na parede começaram a brilhar muito mais forte. Tão forte que ele teve que fechar os olhos. Subiu rápido com os pulmões ardendo, desesperado por ar. Quando a cabeça saiu da água, respirou fundo, tossindo, engasgando, mas vivo. Lá em cima, a situação tinha piorado. A criatura tinha começado a se contorcer violentamente. Ela berrava, um som que fazia as orelhas sangrar, que fazia a cabeça doer. Se debatia, tentando resistir à força que começava a puxar ela. Mas era inútil. Alguma força invisível, vinda da própria cisterna, começou a arrastar ela de volta. Ela lutou com tudo. Cravou as garras no chão, arrancando um pedaço grande de terra e raiz, deixando sulco fundo. As pernas dela se enroscaram nas árvores próximas, quebrando galho grosso como se fosse palito. Mas foi sendo arrastada mesmo assim, deixando rastro profundo e fumegante na terra. Quando chegou na beirada da cisterna, ela tentou se segurar. Os dedos compridos se fincaram na pedra, rachando ela. Ela olhou para baixo para Lucas, que ainda estava na água. Os olhos dela encontraram os dele, e por um momento eterno, Lucas sentiu tudo. Sentiu a raiva daquela coisa, mas também a fome, a solidão, o desespero de estar presa por tanto tempo. Era quase dava para sentir pena. Mas então ele lembrou da princesa, lembrou das pessoas que tinham desaparecido, lembrou que aquela coisa ia devorar tudo se pudesse, e a pena passou. A criatura abriu a boca num último grito, e depois ela caiu. Ou melhor, foi sugada de volta para dentro com uma força violenta, afundando naquela água escura que se fechou sobre ela como boca se fechando. Lucas nadou rápido para o lado, com medo de ser puxado junto, e seu Geraldo estendeu a mão para puxar ele para fora. Ficaram ali, todos ofegantes, encharcados de suor e alguns de água também, olhando para a cisterna. A água agora estava voltando ao normal, ficando lisa e parada de novo. O brilho verde das profundezas foi sumindo aos poucos. O padre Anselmo, exausto, se ajoelhou na beira e começou a trabalhar. Fez marcação nova na tampa da cisterna, entalhando cruz profunda com uma faca benzida. Derramou cera de vela consagrada em todos os vãos, selando completamente. E, por fim, rezou uma oração de selamento longa e complexa, pedindo que aquilo nunca mais fosse aberto, que a prisão se mantivesse forte até o fim dos tempos. "Tá feito", ele disse finalmente, a voz rouca e fraca. "Mas tem que prometer uma coisa, todos vocês. Ninguém, nunca mais, pode mexer nessa cisterna, nem para limpar, nem para tirar água, nem por curiosidade. Ela tem que ficar lacrada assim até o fim dos tempos. E essa história tem que ser passada para os filhos, para os netos, para todo mundo que vier depois. Para ninguém nunca esquecer." "Eu prometo", disse seu Geraldo, colocando a mão no ombro do neto molhado e tremendo. "E vou passar isso para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo que vier depois de mim. Ninguém vai esquecer." Voltaram para casa em silêncio, exaustos demais para conversar. Lucas estava tremendo, mais de medo atrasado e choque do que de frio. Quando chegaram,
Dona Irene já tinha preparado tudo. Toalha quente, chá forte, cobertor, comida. Ela cuidou de todo mundo como se fossem criança, e ninguém reclamou. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha chegado, Lucas dormiu profundo. Não teve pesadelo, não acordou com barulho estranho. E quando amanheceu, o terreiro estava limpo. Não tinha mais rastro molhado, não tinha mais sombra estranha na janela. Os passarinhos voltaram a cantar no bosque. O mundo parecia ter voltado ao normal, mas a experiência tinha mudado ele. Lucas voltou para a cidade diferente, mais sério, mais respeitoso com as coisas que não entendia. Parou de zombar das histórias que o avô contava, parou de achar que ciência explicava tudo. Tinha visto com os próprios olhos que existia coisa nesse mundo que a razão não alcançava. E quando voltava para o sítio nas férias seguintes, nunca mais chegava perto daquele bosque, nem passava perto. Só de olhar naquela direção fazia o coração dele acelerar e as mãos ficar suadas. Os anos foram passando. Lucas cresceu, virou homem, formou na faculdade, teve família própria. E quando o seu Geraldo envelheceu demais para tocar a fazenda sozinho, foi Lucas que assumiu. Ele trouxe a esposa e os 2 filhos para morar ali, fazendo da fazenda o lar permanente da família. A primeira coisa que ele fez foi construir uma cerca alta e forte ao redor do bosque onde ficava a cisterna. Não era cerca comum, era muro de tijolo de 2 metros de altura, com arame farpado em cima. Colocou portão de ferro com cadeado e só ele tinha a chave. Instalou placa por todo lado. Área perigosa, entrada proibida, risco de vida. Os vizinhos acharam estranho, perguntaram por que tanto cuidado. Lucas inventou desculpa. Disse que tinha buraco perigoso ali, que tinha cobra venenosa, qualquer coisa para justificar. Não podia contar a verdade, ninguém ia acreditar mesmo. Mas às vezes, em noite muito quieta, quando ele estava sozinho na varanda da casa, fumando um cigarro e olhando as estrelas, conseguia ouvir. Era fraco, tão fraco que podia ser só imaginação, só o vento nas folhas ou o canto de algum bicho noturno. Mas parecia vir daquela direção, do bosque fechado, da área proibida. Um lamento baixo, distante, como se alguma coisa lá embaixo ainda lembrasse da vez que quase conseguiu sair. Como se ainda tivesse esperança de que um dia, algum dia, o selo ia enfraquecer e ela ia ter outra chance. E Lucas se perguntava, nessas noites quietas, por quanto tempo aquele selo ia segurar. 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, ou um dia, no futuro distante, quando ninguém mais lembrasse da história, quando a fazenda tivesse mudado de dono várias vezes e os avisos tivessem sido ignorados ou esquecidos, alguém ia encontrar aquela cisterna velha e ia ter a mesma curiosidade boba que ele teve? E o que ia acontecer então? Quem ia estar lá para enfrentar aquela coisa? Quem ia ter coragem de descer naquela água escura? De novo? Mas essas perguntas ele guardava para si mesmo, no fundo da mente, no lugar onde guardamos os medos que não ousamos falar em voz alta. O importante era que, por enquanto, agora, no presente, a coisa estava presa. E enquanto ele tivesse vida e consciência, ia garantir que continuasse assim. Era o mínimo que podia fazer para compensar o erro que tinha cometido quando era menino ignorante que não escutava os avisos dos mais velhos. Era uma responsabilidade pesada que ele sabia que ia carregar até o dia da morte. E depois dele, ia passar para os filhos. E depois para os netos. De geração em geração, alguém da família tinha que lembrar, tinha que guardar, tinha que manter o segredo e a vigilância. Porque alguns segredos não devem ser esquecidos. Algumas histórias precisam ser contadas de novo e de novo, não importa quantas vezes, para garantir que os erros do passado não se repitam no futuro. E assim, a vida continuou na fazenda. Os anos passaram, as estações mudaram, as pessoas nasceram e morreram.
Mas a cisterna permaneceu, lacrada e guardada, com sua prisioneira antiga esperando pacientemente nas profundezas escuras. Esperando, sempre esperando. A fazenda dos Oliveira sempre teve fama de produzir os melhores tomates da região. Terra boa, água de nascente e o cuidado que seu Benedito colocava em cada pé de planta. Mas tinha um detalhe que ninguém de fora sabia. Naquela propriedade, espantalho não era só decoração, era necessidade. E não era para espantar passarinho. Tudo começou fazia uns 50 anos, quando o bisavô do seu Benedito, um italiano que tinha vindo para o Brasil fugindo da guerra, comprou aquelas terras. Eram terra boa, mas tinha um problema. Ficavam bem do lado de um cemitério antigo, daqueles que nem registro oficial tinha. Era cemitério de escravo, diziam. Gente que morreu sem nome, sem cruz, enterrado onde dava. O italiano não ligou. Terra era terra, e ele precisava de um lugar para recomeçar a vida. Limpou o mato, arou a terra e plantou a primeira safra. Mas aí começou. As plantas murchavam da noite para o dia, sem motivo. Os bichos sumiam, e toda manhã tinha pegada no meio da plantação. Pegada de gente, mas que começava do nada e terminava do nada, como se alguém tivesse caído do céu, andado um pouco e voltado a voar. As ferramentas desapareciam também. Enxada que ele deixava encostada no paiol sumia, aparecia no meio da roça 3 dias depois, toda enferrujada, como se tivesse ficado na chuva por semana, mesmo sem ter chovido. Semente que ele guardava em saco bem fechado aparecia espalhada pelo chão, formando desenho estranho, quase como letra de alfabeto que ninguém conhecia. Foi um velho da região, seu Jacinto, que explicou. Ele tinha vindo visitar o italiano uma tarde, trazendo uns queijos de presente para dar boas-vindas ao vizinho novo. Quando viu o estado da plantação, balançou a cabeça. Essa terra tem dono, moço. Tem gente enterrada aqui que não descansou direito, e quando a gente mexe na terra dos mortos, eles ficam bravos. Fica vagando, pisando nas plantas, assustando os bichos, bagunçando tudo. Eles não querem machucar ninguém, não. Só quer lembrar que estão aqui, que existiram, que merecem respeito. O italiano era católico, mas também era prático. Vinha de um país onde tradição antiga ainda era respeitada, onde as avós contavam a história de espírito e assombração que todo mundo acreditava. E o que eu faço para parar isso? Espantalho, disse seu Jacinto, cuspindo no chão e limpando a boca com as costas da mão. Mas não qualquer um, não. Tem que fazer do jeito certo. Tem que usar a roupa de gente morta, chapéu de gente morta. Tem que encher ele com terra do próprio cemitério misturada com a palha. E tem que deixar ele virado para o cemitério. Os mortos, quando vê a figura, acha que é um dos dele guardando a fronteira e deixa a plantação em paz. É tipo um acordo, sabe? A gente respeita eles, eles respeitam a gente. Parecia loucura, mas o italiano estava desesperado. A safra inteira corria risco e ele tinha gastado tudo que tinha para comprar aquela terra. Pegou roupa velha do pai, que tinha morrido na viagem de navio e que ele tinha guardado como recordação. Era uma camisa de linho já amarelada pelo tempo e uma calça remendada em vários lugares. O chapéu era do tio, morto na guerra, que a mãe tinha dado para ele antes da viagem como lembrança da família. Com a ajuda do seu Jacinto, foi até o cemitério velho uma noite de lua nova. Tem que ser em noite escura, explicou o velho, para não perturbar demais. Cavarão um pouco, só o suficiente para pegar terra de uns 3 palmos de profundidade. Essa aqui já está misturada com os mortos faz tempo, disse Jacinto. É ela que vai dar vida ao espantalho. Montaram a estrutura com madeira de aroeira, que, segundo Jacinto, era a árvore que espírito respeitava. Encheram o corpo com palha misturada com aquela terra preta e úmida do cemitério. E quando colocaram a roupa do pai e o chapéu do tio, o italiano sentiu um arrepio. Por um momento pareceu que o espantalho tinha ficado parecido com o pai dele.
A mesma postura curvada, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Fincaram ele bem no limite entre a plantação e onde era o cemitério antigo, com a frente virada para os túmulos esquecidos. Seu Jacinto fez uma reza estranha, misturando palavra em português com coisa que parecia ser de língua africana. Depois cuspiu no chão 3 vezes e disse: "Tá feito. Agora é respeitar." E funcionou. As plantas pararam de murchar, os bichos voltaram, as pegadas sumiram. A safra daquele ano foi tão boa que o italiano conseguiu não só pagar as dívidas, como ainda sobrou dinheiro para comprar mais terra. Ele ficou grato, cuidava do espantalho como se fosse membro da família, consertando quando precisava, sempre com respeito. Mas aí começou outra coisa. O espantalho mudava de lugar, não muito, só uns metros para lá ou para cá. De manhã estava num lugar, de tarde estava em outro. O italiano achou que era vento, amarrou melhor com arame na base. Mas continuava acontecendo. As marcas no chão mostravam que ele não tinha sido arrancado e replantado. Tinha andado mesmo, arrastando a base, deixando sulco na terra. Uma noite, ele resolveu ficar vigiando, escondido no paiol, olhando para a plantação pela fresta da porta. Era lua cheia, dava para ver bem. Ficou ali até quase meia-noite, com sono, pensando em desistir. Os olhos já estavam pesados quando ele viu. O espantalho se mexeu. Não foi vento, não foi bicho esbarrando. Ele virou a cabeça, devagar, como se os movimentos fossem difíceis, como marionete sendo puxada por corda invisível, e depois levantou um braço, esticando os dedos de palha como se estivesse testando se conseguia se mover. E depois começou a andar, passos arrastado, rígido, mas definitivamente andando. Foi até o meio da plantação, parando em cada fileira, como se estivesse inspecionando. Às vezes se inclinava, como se estivesse olhando para alguma planta específica. Ficou ali uns 20 minutos fazendo a ronda e depois voltou para o lugar. Quando chegou na posição original, ficou imóvel de novo, só mais um espantalho comum. O italiano nunca contou para ninguém o que viu. Tinha medo de acharem que ele tinha enlouquecido, que o sol forte do Brasil tinha fritado o juízo dele. Mas a partir daquele dia, tratava o espantalho com respeito ainda maior. Trocava as roupas quando ficava muito gasta, sempre usando peça de roupa de parente morto que ele pedia para os outros italianos da região. Consertava quando precisava, sempre pedindo licença antes de tocar. E sempre deixava ele virado para o cemitério. Começou também a deixar a oferenda. Uma vez por mês, na lua nova, levava um prato de comida e deixava ao pé do espantalho. De manhã, a comida tinha sumido. Ele nunca viu bicho comendo, nunca viu rastro, simplesmente desaparecia. Essa história passou de pai para filho na família. Quando o filho do italiano assumiu a fazenda, o pai explicou tudo numa conversa séria, numa tarde de domingo depois do almoço. Levou o rapaz até o espantalho e contou cada detalhe. Como tinha sido feito, porque tinha sido feito, o que ele tinha visto naquela noite de lua cheia. Você cuida dele, ele cuida da plantação, explicou o velho italiano, já com cabelo branco e costa curvada de tanto trabalhar na roça. Mas nunca olha para trás quando estiver sozinho na roça de noite. Se ouvir passo, não olha. Deixa ele fazer o trabalho dele. Ele não vai machucar você, desde que você não desrespeite. E se eu desrespeitar, pai? O velho ficou sério. Então os mortos vão ficar bravos. E quando o morto fica bravo, coisa ruim acontece. Já vi isso uma vez, numa fazenda vizinha. O dono achou que era bobagem. Queimou o espantalho que o pai dele tinha feito. 3 semanas depois, a casa pegou fogo no meio da noite. Ele conseguiu sair, mas perdeu tudo. Teve que vender a terra e ir embora. E assim foi por décadas. A fazenda prosperou, a família cresceu e o espantalho continuava lá, no mesmo lugar, usando roupa velha da família, sempre virado para o cemitério. De vez em quando, aparecia em lugar diferente de manhã, mas ninguém comentava. Era assim que funcionava.
Era o preço pequeno de morar naquela terra abençoada. Seu Benedito, o neto do italiano, cresceu ouvindo essas histórias. Quando criança, tinha medo do espantalho. Não chegava perto, não olhava muito tempo, mas conforme foi crescendo, foi aprendendo a respeitar sem ter medo. Entendeu que o espantalho não era inimigo, era protetor. Era a ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele assumiu a fazenda quando o pai ficou velho demais para trabalhar. E continuou a tradição, cuidava do espantalho, fazia as oferendas, mantinha o respeito. A fazenda continuou prosperando. Os tomates ficaram cada vez mais famosos. Gente vinha de longe comprar a produção dele. Até que chegou Igor. Igor era filho do primo do seu Benedito, da cidade grande. Menino de 22 anos, cheio de ideia moderna, faculdade de publicidade pela metade, que tinha largado tudo porque disse que o curso era opressor e limitava a criatividade dele. Estava procurando se encontrar, como ele dizia, e achou que passar um tempo no campo ia abrir o chakra dele. Pediu para o tio deixar ele ficar uns meses na fazenda para conectar com a natureza e entender as raízes. A mãe do menino, irmã do seu Benedito, ligava todo dia implorando. Benedito, pelo amor de Deus, deixa o menino ficar uns tempos aí. Ele está perdido, precisa de chão, de realidade. Quem sabe o trabalho na roça não põe juízo na cabeça dele? Seu Benedito não gostava muito da ideia. Conhecia o sobrinho. Sabia que era menino criado em apartamento, que nunca tinha sujado a mão com terra, que vivia grudado no celular. Mas a irmã insistiu tanto que ele acabou cedendo. Mas tem regra, ele avisou quando Igor chegou com 2 mochilas grandes cheias de roupa de marca e o celular de último tipo sempre na mão. Aqui a gente respeita a terra, respeita os bichos, respeita as plantas e respeita outras coisas também. Coisa que você não vai entender de primeira, mas vai ter que aceitar. Pode deixar, tio. Vim justamente para aprender sobre a vida simples, sobre o que realmente importa. Tô cansado da superficialidade da cidade. Mas Igor não levava nada a sério. Ria das histórias que seu Benedito contava, achava tudo folclore interessante para o meu TCC quando eu voltar para a faculdade. Postava foto no Instagram com legendas sobre a vida simples do campo e desconectando para se reconectar. Enquanto reclamava que o Wi-Fi era fraco e que não tinha tomada suficiente para carregar todos os aparelhos dele. Quando seu Benedito explicou sobre o espantalho, sobre nunca mexer nele, nunca tirar ele dali, nunca faltar com respeito, Igor deu risada. Tio, com todo respeito, mas isso é superstição. Espantalho não faz nada, é só pano e palha. Eu estudei antropologia cultural na faculdade. Entendo que essas crenças têm valor simbólico, mas não precisa levar ao pé da letra. Não mexe nele, Igor. Tô falando sério. Não é brincadeira, não é símbolo, é real. Tio, nada disso é real. São construção social para explicar fenômeno natural que as pessoas não entendiam antigamente. Seu Benedito sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Você está avisado, fiz minha parte. Se não quiser escutar, o problema é seu. Mas o menino não escutou. Alguns dias depois, ele resolveu que ia fazer um projeto artístico. Tinha visto no Instagram um fotógrafo que fazia série conceitual com objeto rural e achou que podia fazer algo parecido. Ia fotografar o espantalho em vários lugares da fazenda. Fazer uma série conceitual sobre trabalho rural e a solidão do homem contemporâneo, para colocar no portfólio dele. Sem avisar ninguém, numa tarde de sexta-feira, quando seu Benedito tinha ido na cidade resolver coisa no banco, ele foi lá e arrancou o espantalho do lugar. A estaca estava bem fincada, deu trabalho, teve que cavar ao redor com uma pá, mas ele conseguiu. Carregou o espantalho para o outro lado da fazenda, longe do cemitério, perto do galinheiro, onde a luz era mais interessante. Passou a tarde inteira nisso. Colocava o espantalho em pose diferente, ajeitava o chapéu, movia os braços, tentando criar composição dinâmica.
Usava filtro diferente na câmera, tirava foto de ângulo variado, tudo enquanto ouvia música no fone e tomava água de coco que tinha pego na geladeira. Perfeito, ele murmurava, clicando foto atrás de foto com a câmera profissional que tinha ganhado do pai no aniversário. Isso vai ficar incrível no meu portfólio. Quem sabe até consigo vender para alguma galeria. Quando terminou, já estava escurecendo. Ele olhou para o espantalho caído no chão, as roupas toda bagunçada, a palha saindo por vários buracos. Pensou em colocar de volta no lugar, mas estava cansado e com fome. Amanhã eu arrumo, decidiu. Deixou o espantalho lá mesmo, largado perto do galinheiro, e voltou para casa orgulhoso das fotos que tinha tirado. Ficou a noite toda editando as fotos no computador, colocando filtro preto e branco, ajustando contraste, escrevendo legenda pretensiosa sobre a dualidade entre o orgânico e o artificial na sociedade pós-moderna. Postou tudo no Instagram e foi dormir satisfeito quando viu que já tinha conseguido 50 curtidas. Naquela noite, seu Benedito teve um sonho ruim. Sonhou com o bisavô italiano, que ele nunca tinha conhecido pessoalmente, só via em foto velha e amarelada. No sonho, o bisavô estava gritando alguma coisa em italiano que ele não entendia, apontando para a direção da plantação, com expressão desesperada no rosto. Atrás dele tinha várias pessoas, silhueta escura que ele não conseguia ver direito, mas que passavam sensação de raiva, de indignação. Acordou suado, com o coração disparado e teve uma sensação ruim no peito. Olhou para o relógio. 3:30 da manhã. Tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Ficou revirando na cama até clarear, com a sensação de que alguma coisa tinha dado muito errado. De manhã cedo, foi verificar a plantação como fazia todo dia. Sempre começava a ronda pelo espantalho, cumprimentando ele com um aceno de cabeça antes de inspecionar as plantas. Mas quando chegou no lugar, gelou. O espantalho não estava ali. Procurou ao redor, pensando que tinha caído com o vento. Nada. Foi quando viu os rastro de pé arrastado, profundo na terra, vindo da direção do galinheiro. O coração dele apertou. Correu para lá, tropeçando no caminho, e encontrou. O espantalho estava caído no chão, torto, com as roupas toda bagunçada e rasgada em vários lugares. A cabeça estava virada de um jeito estranho, e ao redor dele tinha pena. Muita pena, espalhada por todo lado, algumas ainda com sangue fresco. As galinhas estavam todas mortas. 18 galinhas, todas com o pescoço torto, jogada pelo chão do galinheiro numa cena que parecia massacre. Não tinha marca de dente, não era raposa, nem cachorro, nem gambá. Era como se alguma coisa tivesse simplesmente quebrado elas, uma por uma, com raiva. Igor! Seu Benedito gritou, voltando para casa correndo. Igor, você mexeu no espantalho? O menino estava na cozinha tomando café com leite e mexendo no celular, respondendo o comentário das fotos que tinha postado. Ah, sim, tio. Precisava dele para umas fotos para o meu projeto artístico. Ficou lindo, quer ver? Já tô com mais de 200 curtidas. Curtida? Seu Benedito estava vermelho de raiva e medo. Você matou minhas galinhas, menino. Todas. 18 galinhas. Por que você não me escutou? Por que você não respeitou quando eu pedi? Eu não matei galinha nenhuma, tio. Que história é essa? Deve ter sido algum bicho durante a noite. Bicho nenhum. Foi porque você tirou o espantalho do lugar. Você quebrou o acordo. Igor revirou os olhos. Tio, pelo amor de Deus, espantalho não mata galinha. Isso é impossível. Deve ter sido raposa ou alguma coisa assim. Vem ver então! Seu Benedito pegou o braço do sobrinho e puxou ele até o galinheiro. Quando Igor viu a cena, ficou pálido. As galinhas estavam espalhadas de um jeito bizarro, quase formando um círculo ao redor de onde o espantalho estava caído. Algumas estavam com a cabeça virada completamente para trás, um ângulo impossível. Outras estavam com as asas quebradas em vários lugares. E no meio de tudo, o espantalho torto, com um dos braços esticado como se estivesse apontando. Mas eu só tirei umas fotos. Como que isso tem a ver com galinha morta?
Seu Benedito pegou o espantalho do chão com cuidado, quase com carinho, como se estivesse pegando pessoa machucada. Porque você tirou ele do lugar, você desrespeitou. Tratou ele como objeto, como brinquedo. E agora não sei o que vai acontecer. Você acordou coisa que era melhor deixar dormindo. Passou o dia inteiro consertando o espantalho. Costurou as roupas rasgadas, recolocou a palha que tinha saído, ajeitou a cabeça na posição certa. Teve que pegar a terra nova do cemitério, porque parte da terra que tinha dentro tinha caído. Fez isso sozinho na hora do almoço, pedindo licença para os mortos, explicando a situação, pedindo desculpa. Quando fincou o espantalho de volta no lugar certo, virado para o cemitério, rezou baixinho enquanto fazia. Rezou o Pai Nosso, a Ave Maria, e depois rezou com as próprias palavras, pedindo desculpa, explicando que o menino era ignorante, que não sabia o que estava fazendo, que não tinha sido com maldade. Por favor, ele sussurrou para o espantalho, tocando de leve no braço dele. Não machuca o menino, ele é ignorante, mas não é mau. Eu vou cuidar dele, vou fazer ele respeitar, só dá mais uma chance. Por um momento, ele jurou que sentiu o espantalho se mexer levemente sob a mão dele. Ou talvez fosse só o vento. Ele não tinha certeza de nada mais. Mas já era tarde. A partir daquela noite, as coisas começaram de verdade. Igor acordou às 3 da manhã com barulho. Alguém andando do lado de fora da janela do quarto dele. Passos pesado, arrastado, que fazia a tábua do assoalho da varanda ranger. Olhou pela cortina, mas não viu nada além da escuridão da noite e a sombra das árvores balançando. Voltou para a cama, achando que era seu Benedito verificando alguma coisa, talvez preocupado com mais bicho invadindo. Mas aí escutou de novo. Dessa vez era na porta do quarto. Não era batida, era como se alguém tivesse encostando na madeira, arranhando de leve, testando se estava trancada. Ele levantou irritado. Tio, é você? O que está fazendo? Abriu a porta de uma vez, pronto para reclamar. Não tinha ninguém, só o corredor escuro e silencioso. Mas no chão, bem na frente da porta, tinha terra. Terra preta, úmida, do tipo que tem em cemitério. E no meio da terra, uma pena de galinha. E ao lado da pena, marca. Marca que parecia de dedo, mas comprido demais, fino demais. Igor sentiu um arrepio. Pegou o celular e ligou a lanterna, iluminando o corredor todo. Vazio. Fechou a porta rápido e trancou. Ficou acordado o resto da noite, sentado na cama, com o coração batendo forte, escutando cada barulho da casa velha. Na manhã seguinte, Igor estava com olheira funda, a mão tremendo quando pegava a xícara de café. Não consegui dormir direito. Ficou tendo barulho estranho a noite toda. Seu Benedito olhou para ele sério. Você vai ter que ir embora, menino. Não é seguro você ficar aqui. Você desrespeitou e agora eles sabem quem você é. Eles quem, tio? Os mortos. Os espíritos que descansam ali no cemitério. O espantalho é o guardião deles, entende? E você tratou ele como lixo. Tio, para com isso. Não acredito nessas coisas. Foi só barulho de casa velha, rato no telhado, essas coisas. Não foi rato. Você sabe que não foi. Mas Igor era teimoso. Disse que ia ficar, que não era medroso, que ia provar que não tinha nada de errado, ia mostrar para o tio que era tudo superstição boba. Foi a pior decisão que ele podia ter tomado. Na segunda noite, o barulho voltou. Mas dessa vez era diferente. Tinha voz, uma voz rouca, arrastada, como se viesse de garganta cheia de terra, que chamava o nome dele do lado de fora da janela. Igor, Igor. Ele se encolheu na cama, puxando o cobertor até o queixo, como fazia quando era criança, com medo de monstro. Não era possível. Devia estar sonhando. Mas a voz continuou, cada vez mais perto da janela, cada vez mais clara. Igor, por que você me moveu? Por que você me tirou do meu lugar? Por que você não respeitou?
Ele pegou o celular com a mão tremendo tanto que quase deixou cair e ligou a lanterna, apontando para a janela. E quase gritou. Tinha alguma coisa do outro lado do vidro. Uma silhueta escura, alta, magra demais para ser humana. Usava chapéu velho e roupa esfarrapada. A cabeça era torta, inclinada de um jeito que pescoço humano não consegue ficar. E onde devia ter o zóio, tinha só buraco fundo com palha saindo. Mas mesmo assim dava a sensação de que aquilo estava olhando, estava vendo ele. Era o espantalho. Mas não podia ser. Espantalho não anda. Espantalho não fala. Espantalho não fica parado do lado de fora da janela, no segundo andar da casa, olhando para dentro. Igor gritou. Gritou tão alto que acordou a casa toda. Seu Benedito veio correndo do quarto, acendendo luz pelo caminho. Quando entrou no quarto do sobrinho, encontrou o menino encolhido num canto, apontando para a janela, a boca aberta, mas sem conseguir falar. Tava ali, tio. O espantalho tava ali na janela. Como ele subiu até aqui? Como? Seu Benedito olhou para fora com o coração apertado. Lá longe, iluminado pela lua cheia, o espantalho estava no lugar dele, fincado no chão, virado para o cemitério. Parado, imóvel, como sempre. Você tá vendo coisa, menino? Eu não tô vendo coisa. Ele estava aqui, olhando para mim, falando comigo. Mas nem seu Benedito estava mais tão certo do que era real e do que não era, porque ele também tinha ouvido. Tinha ouvido o passo pesado no corredor, tinha ouvido a voz rouca chamando o nome do sobrinho. Só não falou nada porque não queria assustar o menino ainda mais e porque ele mesmo estava com medo. Passou o resto da noite sentado numa cadeira no corredor, entre o quarto dele e o do Igor, com a espingarda velha do pai no colo. Não sabia se a espingarda funcionava contra o que quer que tivesse acontecendo, mas dava uma sensação de segurança, por menor que fosse. Quando amanheceu, não tinha dormido nada. Igor também não. O menino desceu para a cozinha pálido, com olheira roxa, a mão ainda tremendo. Tomou café em silêncio, evitando olhar para a janela, evitando olhar na direção da plantação. Tio, ele disse finalmente, a voz baixa e quebrada. Eu quero ir embora, por favor. Seu Benedito suspirou aliviado. Vou te levar na rodoviária depois do almoço. Não, agora. Eu quero ir agora. Menino, o ônibus só passa de tarde. Então me leva até a cidade e eu espero lá. Mas eu não fico mais um minuto nessa casa. Igor fez as malas correndo, jogando roupa dentro sem nem dobrar, sem nem se importar se ia amarrotar. A câmera cara ficou esquecida em cima da cama. Ele não queria nem ver ela. Só de lembrar das fotos que tinha tirado dava náusea. Seu Benedito levou ele até a rodoviária da cidade. A viagem foi em silêncio. Igor olhava pela janela, mas não via nada, perdido nos próprios pensamentos. Quando chegaram, ele mal esperou o tio parar o carro. Pegou a mala e saiu. Igor, seu Benedito chamou pela janela. Da próxima vez que alguém mais velho te der um conselho, escuta. Nem tudo que a gente não entende é mentira. Igor não respondeu. Só acenou de leve e entrou na rodoviária, desaparecendo entre a multidão. Mas a história não acabou aí. Uma semana depois, seu Benedito recebeu uma ligação da irmã. A voz dela estava desesperada, quebrada de tanto chorar. Benedito, o que aconteceu com meu filho na sua fazenda? Ele está internado num hospital psiquiátrico. O sangue dele gelou. O quê? Ele chegou em casa bem, ficou quieto no quarto uns dias, mas aí começou. Disse que tinha alguém seguindo ele. Alguém de roupa velha e chapéu que ficava parado na rua olhando para a janela do apartamento. Chamamos a polícia 3 vezes, mas nunca achavam ninguém. Os vizinhos disseram que não viram nada. Igor começou a gritar. Dizer que a coisa entrava no apartamento de noite, que ficava parada no pé da cama dele olhando. Teve que ser internado porque tentou pular da janela para fugir. Seu Benedito fechou os olhos, sentindo uma culpa terrível. Onde ele está internado? No Instituto Pinel. Os médicos disseram que é surto psicótico, estresse pós-traumático. Recomendaram medicação pesada e internação prolongada.
Mas Benedito... A voz dela quebrou de novo. Eu sei que não é isso. Eu vi. Ontem de noite, quando fui visitar ele, olhei pela janela do quarto dele no hospital e tinha alguma coisa lá embaixo, na rua, parada embaixo do poste. Era tipo um espantalho, mas estava em pé sozinho, sem ter onde ficar pendurado. E eu jurei que vi ele olhar para cima, direto para mim. Seu Benedito não soube o que responder. Como explicar? Como contar para a irmã que o filho dela tinha mexido em coisa que não devia, tinha desrespeitado um acordo antigo e agora estava pagando o preço? Ele vai melhorar, foi tudo que conseguiu dizer. Dá tempo, só não deixa ele voltar para a fazenda. Nunca mais. Desligou o telefone com a mão tremendo. Naquela tarde, preparou a oferenda maior que já tinha feito. Matou um frango, cozinhou ele inteiro com tempero especial. Fez arroz, feijão, farofa, vinagrete. Pegou uma garrafa de cachaça boa que guardava para a ocasião especial. Colocou tudo numa mesa que carregou até o espantalho. E rezou. Rezou pedindo perdão pelo sobrinho, pedindo clemência, oferecendo aquela comida como compensação pelo desrespeito. Explicou que o menino já tinha aprendido a lição, que já estava sofrendo, que já tinha pago o suficiente. Por favor, ele disse em voz alta, olhando para o espantalho, deixa o menino em paz. Ele não vai voltar aqui nunca mais. Ele aprendeu, eu garanto. Ficou ali até escurecer totalmente, e quando finalmente foi embora, olhou para trás uma última vez. Podia ter sido impressão, podia ter sido a luz da lua, mas ele jurou que viu o espantalho inclinar levemente a cabeça, como se estivesse aceitando o pedido. E funcionou. Nos dias seguintes, a irmã ligou dizendo que Igor tinha melhorado. Os delírios tinham diminuído. Ele estava conseguindo dormir de novo. Os médicos estavam impressionados com a recuperação rápida. Em 2 semanas, ele teve alta. Mas nunca mais foi o mesmo. Ficou quieto, retraído. Nunca mais quis saber de fazenda, de campo, de conectar com a natureza. Arrumou um emprego de escritório e ficava lá, na frente do computador, na segurança da cidade. E nunca mais desrespeitou quando alguém mais velho avisava para não mexer em alguma coisa. Seu Benedito aprendeu também. Aumentou a frequência das oferendas, passou a fazer a cada 15 dias, em vez de uma vez por mês. E construiu uma pequena cerca ao redor da área do espantalho, mais simbólica que funcional, com uma placa. Área sagrada. Mantenha distância. Quando vinha visita na fazenda, quando vinha gente comprar tomate, ele sempre avisava. Podem olhar a plantação toda, menos ali naquele canto. Ali é especial. É área de proteção espiritual. Tem que respeitar. A maioria das pessoas achava estranho, mas respeitava. Alguns riam, achavam que era superstição boba. Mas ninguém nunca mexeu. Porque tinha alguma coisa no jeito que seu Benedito falava. Uma seriedade no olhar que fazia até o mais cético pensar 2 vezes antes de desrespeitar. E o espantalho continuou lá, guardando a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, mantendo o equilíbrio delicado que existia naquela terra. De vez em quando, nas noites de lua cheia, seu Benedito ainda via ele se mexer. Um movimento pequeno, quase imperceptível, como se ele estivesse esticando as pernas depois de ficar muito tempo parado. Mas ele não tinha mais medo, tinha respeito, tinha gratidão, porque entendeu que aquele espantalho não era inimigo, era guardião. Protegia a fazenda, protegia a família, mantinha os mortos em paz e os vivos em segurança. Era uma simbiose estranha, mas funcionava. E enquanto o respeito fosse mantido, ia continuar funcionando por muito tempo ainda.